Mateus 4:11, a palavra do Senhor fala assim, ó: então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Sente glorificando o nome do Senhor. Deus, aleluia. Aleluia. A epígrafe do texto é a tentação de Jesus. Talvez você já leu, releu, ouviu alguma ministração, mas a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão das almas, espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, quando nós lemos, se nós lemos agora, daqui a 1h30 ou daqui a 2 minutos, ela vai trazer algo novo para nós, porque ela é viva, é o próprio Jesus. Ele, aleluia, se entregou na cruz do Calvário, mas ressuscitou, então ele está vivo, e a palavra dele é viva, aleluia. Para que os irmãos venham entender, Jesus, antes de ser tentado, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista queria impedir, aleluia, o batismo de Jesus, mas Jesus falou assim, ó: não, é necessário que isso se faça, que se cumpra, para que a justiça, aleluia, venha cumprir toda a justiça. E João, aleluia, batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, mergulhado, aleluia, o céu se abriu, aleluia, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre a sua cabeça, aleluia, e do céu se ouve um grande brado, dizendo: aí está o meu filho, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. A primeira vez na palavra que nós vemos a Trindade, o Pai bradando, o Espírito descendo e o Filho recebendo o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando ele foi batizado, aleluia, o Espírito de Deus o tomou e levou para o deserto para ser tentado. Aqui eu abro um parênteses, irmãos. Se Jesus, quando foi batizado, o Espírito o tomou para ser levado para o deserto, para ser tentado, aleluia, por Satanás, por que nós somos diferentes? Não! Quando, aleluia, todo dia, mas quando fomos batizados, nós também fomos levados para alguns desertos, e alguns de nossos irmãos e irmãs ainda vivem esse deserto sendo provados, porque talvez não passou, não foi provado, e ali continua. Por quê? Vou logo chegar, porque o povo de Deus também foi levado para o deserto. Aleluia, aleluia. Então, quando Jesus foi levado para o deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, a palavra diz. E quando ele terminou esse jejum, a palavra diz que ele teve fome. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% humano também. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Glória a Deus. E Satanás, aleluia, vendo aquilo, aleluia, porque 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele estava de olho em Jesus. Ele não queria que se cumprisse o plano da redenção. E a palavra diz, aleluia, que Satanás chegou e falou para ele assim, ó: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. No deserto, irmãos, tinha umas pedras pequenas, aleluia, que elas até eram parecidas com pães, aleluia. Satanás foi, aleluia, naquilo ao qual Jesus estava passando, no momento que era fome. Ele foi tentar Jesus no que era fome. Agora vou abrir o parênteses. O povo de Deus, aleluia, quando Deus, Jesus, com mãos fortes, arrancou ele das mãos de Faraó, do Egito, e levou, aleluia, e permitiu que se o povo fosse para o deserto, o povo também teve fome, mas o povo, aleluia, não esperou a provisão de Deus e começou a murmurar. Jesus aqui não murmurou, ele sabia que o nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, ele é provedor, aleluia, então ele se calou, mas o povo que estava no deserto, ele murmurou.
Senhor, mas talvez nós, com a nossa inteligência, porque a nossa inteligência é cheia de eu consigo, eu posso, eu sei, é diferente da sabedoria de Deus. Se eu permitir, se eu fizer, se eu, aleluia, direcionar, aleluia, porque a sabedoria de Deus é cheia de amor, é longânima, é o próprio Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós possamos até dizer que o povo, ele não devia ter reclamado, que o povo devia ter ficado quieto, que o povo devia ter continuado glorificando, exaltando o nome de Deus Todo-Poderoso, aleluia, que tinha tirado ele daquela escravidão, aleluia. A palavra diz que eles andavam e a sandália crescia no seu pé, a roupa não se envelhecia, eles tinham tudo para glorificar e louvar o nome de Deus, mas nós, aleluia, não somos diferentes que ele, nós também, aleluia, temos tudo para glorificar, louvar e bendizer o nome de Deus, mas nós murmuramos, nós reclamamos, nós muitas vezes não confiamos, nós muitas vezes duvidamos do plano do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Deus vivo, aleluia. Mas no deserto, o nosso Deus, quando ouviu a murmuração, Moisés foi orar, aleluia, Deus deu o pão celestial, o maná que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. Se você for estudar sobre o maná, ele tinha todas as vitaminas necessárias para o ser humano, aleluia, sobreviver, para ele viver. Aleluia. Glória a Deus. Sim, papai. Aleluia. E Jesus, ele não murmurou. Jesus falou para Satanás, aleluia, está escrito. Está escrito. Quero dizer algo que Satanás e os seus adeptos também conhecem a palavra de Gênesis e Apocalipse. E eles sabem, aleluia, quem foram os profetas maiores, menores, e muita gente que está dentro da igreja, abrindo a sua boca para dizer que louva, que adora, aleluia, que serve ao Deus Todo-Poderoso, não conhece a palavra de Deus. Não pode dizer, está escrito, porque não lembra, não sabe, não leu, aleluia, não comeu do maná que desceu do céu, que é a palavra de Deus. E é nessas horas de tentações que a palavra de Deus, aleluia, tem que estar no nosso coração. Davi falou no Salmo 119:11: guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ter palavra para quando formos provados, testados, aleluia, já entrarmos, aleluia, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cortando todo laço que tenta vir para a nossa vida, todo dado que tenta vir para a nossa vida. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, os dias estão cada vez mais difíceis. As dores de parto já se iniciaram. Sabia que nós podemos acelerar a volta de Jesus? Mas como assim, irmão? Pregando a palavra de Deus para toda criatura. Que Jesus vai voltar quando todos receberem a palavra de Deus. Aleluia. Para ninguém dar desculpa, aleluia, que não ouviu a palavra de Deus. Aleluia. Mas a igreja, irmão, muitos dentro da igreja vivem um sono espiritual. Amantes de si próprio, se está bem, está tudo certo. Se está trabalhando, está tudo certo. Se tem um armário, um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, aleluia, glória a Deus, mas não lembra do irmão que está precisando. A palavra diz, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o povo vivia unido. Eles acordavam unidos, dormiam unidos,
eles louvavam, eles entoavam salmos, eles, aleluia, liam, aleluia, a Torá, eles, aleluia, eles tinham comunhão entre si, aleluia, e todos vendiam e repartiam o que tinha entre si, aleluia, e Deus agregava, acrescentava, o Espírito levava as pessoas para que aquelas pessoas se juntassem e a igreja ia crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus. É tão bom nós ouvirmos uma palavra de milagre. Deus ainda faz milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É muito bom, aleluia. Mas Deus quer o quê? Um avivamento nosso. O que é um avivamento? É um arrependimento de estarmos, aleluia, dormindo dentro da própria igreja, dormindo em casa, aleluia. Somos tentados todo dia e muitas vezes por um bocado, aleluia, de pão, ou um bocado de farinha, um bocado de algo que não tem valor, aleluia, nós pecamos. O nosso foco não está mais na cruz do Calvário. Agora a igreja fica quietinha, né? Ninguém dá glória a Deus. Irmãos, quando eu estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim. A espada primeiro corta aqui em mim. Se eu estou aqui agora é porque uma igreja orou por mim, porque Jesus acreditou em mim, porque, irmãos, todo mundo pode não acreditar no teu milagre, aleluia, na transformação do teu marido, do teu vizinho, do teu filho, mas tu tens que crer até o final. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele que te prometeu, ele não é pequeno, ele não é poderosinho. A palavra dele diz, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus. Aleluia. Mas nós estamos, aleluia, fazendo papéis de juiz, irmãos. Nós estamos julgando. Por que aquela pessoa tem essa vida? Por que aquela outra pessoa está assim? E por que não dobramos o joelho, não intercedemos e não oramos, não apresentamos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Deus tem livramento, Deus tem cura, Ele nunca perdeu o controle de nada, Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Mas nós temos que crer, confiar, descansar no Senhor, entregar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a segunda tentação. Aleluia, sim, Pai. Então o diabo pegou Jesus e levou-o até o pináculo do templo, da cidade santa. Note que o diabo também coloca a gente em lugares altos. Mas ele só faz isso se Deus permitir. Se Deus permitir. Aqui Jesus, ele queria, aleluia, ele deixou, ele precisava passar por essas tentações para que Satanás soubesse que ele tinha 100% de confiança no Pai que é provedor, no Pai que tem controle de tudo, no Pai, aleluia, se pela sua palavra que formou o mundo inteiro. Então, aleluia, Satanás levou ele no lugar mais alto, lugar bem alto, aleluia, e falou assim para ele: se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui de cima. Irmãos, não adianta nós, assim, se nós estivermos no caminho do Senhor, aleluia, a palavra, aleluia, vai nos apoiar, a mão de Deus vai estar sobre a nossa vida, mas quando nos desviamos, nos afastamos, ou quando estamos andando em pecado, aleluia, sabe, Deus tira a sua mão e Satanás age.
Porque Deus não pode, aleluia, ir contra a sua palavra. Já notaram? Aleluia! Quando nós estamos sendo afligidos, quando nós estamos sendo apertados, nós oramos mais, nós buscamos mais comunhão, nós, aleluia, até mesmo abraçamos mais os nossos irmãos, aleluia! Mas quando estamos um pouquinho mais, aleluia, se esquecemos de Deus, tem pessoas que quando andavam de a pé, aleluia, ia para a igreja, bonitinho, aleluia. Quando comprou um carro, Deus permitiu comprar um carro, se tiver chovendo, não venha para a igreja. Ah, vai sujar o carro. Ou não dá carona pro irmão, né? Ah, o irmão é meio cascudo, botar aqui dentro do meu carro, vai sujar meu carro. É sujo. Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que vai escorrendo sobre a sua barba, que desce até a sua orla. Quando nós estamos em união, nós somos cheios da presença do Senhor, aleluia, nós somos lapidados, moldados, o Senhor vai transformando o nosso caráter, para que nós possamos ter uma mente como a mente de Cristo, para nós realmente termos misericórdia, para termos íntima compaixão do nosso irmão. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes fala assim, ó, que Deus não me deixa ter pouco para que eu venha, aleluia, roubar, aleluia, e falar mal e os outros falar mal do nome de Deus, ou eu mesmo propagar o nome de Deus infame, e que eu não venha ter muito para que eu não venha esquecer. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti, o que é melhor para tua família. Sabe por quê? Porque Ele conhece a gente mais do que a gente. Deus sabe, irmãos, qual é o nosso ponto fraco. Aleluia. E Ele só vai dar ordem aos anjos para segurar nós pelas mãos, para que nós não tropeçamos com o pé em pedra, se nós estivermos debaixo das mãos dEle. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Quando o povo é obediente, quando nós somos obedientes, nós temos a proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Temer é obedecer. É sacrificar as nossas vontades. Mas eu não consigo, se tu não se dobrar, irmão, não buscar, aleluia, limpeza na água viva, que é a palavra do Senhor, aleluia, tu vai continuar sujo, eu vou continuar sujo. Nós precisamos o quê? Se render à palavra de Deus. Lucas 9:23, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Negar a nossa vontade não é fácil. Não adianta dizer que é fácil, irmão, porque eu também estou em luta todo dia é uma luta. Por quê? Porque o reino de Deus é conquistado é força, não é, aleluia, por obrinhas, não é, aleluia, por tu ser bonitinho, tu ter olho verde, teu cabelo loiro, não, é por tu negar a si mesmo, todo dia, pegar a sua cruz, aleluia, e seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Deus. aleluia. Santo Pai. Glória, Mas tem glória. pessoas que dizem, mas o que eu posso fazer na obra de Deus, irmão? Tem vaga para tudo, irmãos. Ah, mas eu não sei pregar. Aleluia. Já oraste para Deus e perguntasse qual é o teu lugar no corpo de Cristo? Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, os membros. A igreja é o corpo, nós somos os membros. Qual é o lugar no corpo de Cristo? Qual lugar que tu estás no corpo de Cristo? Já perguntaste para Cristo?
Senhor, em que eu posso ser útil? Eu não sei pregar sábado, mas eu sei limpar bem a igreja. Ei, o pastor está aí, a irmã está lá, ó. Que dia que a gente pode limpar a igreja? Ah, mas eu não sei limpar bem, mas eu gosto de entregar folhetinho. Nós amamos folhetinho. Ah, mas eu não sei entregar folheto, não gosto de limpar, mas eu sei louvar. Dá um nome para louvar o nome de Deus. Mas eu não sei fazer nada disso. Mas eu gosto, eu adoro orar, intercede pela igreja, intercede pelos povos, intercede por Israel, intercede pelos irmãos que fazem a obra, pelos missionários que estão no campo missionário. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Jesus, aqui ó, a palavra diz que, aqui ó, em contraste, Jesus teve fome de justiça, mais do que pão. Aleluia. Teve sede de obediência mais do que água. E ele estimula, ele ensina nós a ter isso, a obedecer, a ter essa fome de obediência mais do que pão. Aleluia. E obedecer e ser, aleluia, conforme Cristo, aleluia, conforme a palavra quer que nós sejamos, mais do que qualquer coisa. Jesus falou assim, ó, está escrito. Não, aleluia. Tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quantas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos antes de pensar, e a palavra nos ensina que nós temos que pensar antes de falar, porque Jesus até falou, os fariseus chegaram e falaram assim, os teus discípulos, eles não lavam a mão antes de comer. E ele falou assim, ei, calma, não é o que tu coloca para dentro que contamina, mas o que sai de ti, o que sai da gente contamina. Já notasse se tem alguém murmurando? Aleluia! Tem 10 felizes, chega um murmurador, parece que se fecha o tempo, parece que o sol para de brilhar, porque aquela pessoa contamina e começa a reclamar, ai meu dia, ai minha vida, ai Jesus. Parece que vive em guerra 300, 400 anos, a nuvem negra nunca saiu de cima da cabeça dele, mas por que? Será que ele está na obediência do Senhor Jesus? A gente pergunta para ele, como é que tá, irmão? É só luta, varão, é luta. E lá na tua casa, muito demônio, é só demônio. Mas será que entra na igreja com o coração limpo, dobra o seu joelho e pede para o Senhor, aleluia, Senhor, raspa esse meu coração, se tiver alguma mágoa, se eu não conseguir perdoar, me ensina, fala para mim quem que eu preciso perdoar, quem que eu preciso me desligar espiritualmente, para que eu possa andar em retidão, para que essa nuvem negra saia de cima da minha cabeça, para que esses demônios parem de me perseguir. Para que a paz que excede todo entendimento, porque a promessa da tua palavra começa a guardar o meu coração e o meu sentimento no Senhor, para que eu possa dizer, o Senhor, aleluia, é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, para que eu possa dar testemunho na igreja e dizer, ai, o Senhor é bom, é fortaleza, aleluia. É socorro bem presente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus sempre falando, também está escrito. Também está escrito. Vocês já notaram quando nós somos confrontados, vem um irmão aqui e fala, eu sempre, quando eu falo, tem um livro, antes de Gênesis, depois de Apocalipse, muitas pessoas ficam bravas. Por que aquele irmão fala assim? Ele pode ficar bravo comigo, é melhor ser confrontado aqui do que ser abraçado lá no inferno de Satanás. Eu quero ver todo mundo que está aqui junto comigo lá no céu, um só corpo dizendo santo, santo, santo.
Aleluia. Eu fui chamado para isso, para ministrar a palavra. Eu não estou batendo em ninguém. Primeiro que está apanhando sou eu, se eu estiver batendo em alguém. Mas eu amo cada irmão que está aqui, ó. Deus pode sondar meu coração e saber. Porque se eu não fazer aquilo que Ele colocou no meu coração, aleluia, se eu não fazer aquilo, eu vou ser cobrado. Até quando que nós vamos tentar a Deus com a vidinha que estamos levando? Até quando vamos dizer que amamos o Senhor Jesus, mas olhamos para o nosso espelho, aleluia, e não amamos nem a nós mesmos? Porque continuamos, aleluia, cada vez mais longe da proposta do Senhor. Em que lugar está Jesus na tua vida? Tu acorda, tu vai fazer o que primeiro? Vai fazer o teu devocional? Aquele que colocar pai, mãe, irmã, mulher, que amar antes, que amar mais as coisas do mundo, não é digno de entrar no reino de Deus. Mas aquela irmã está 30 anos dentro da igreja, ela usa até um coquinho, aleluia, aleluia. Ela não está mais orando? Não, ela não ora tanto, não. Ela, de vez em quando ela está orando, aleluia, de vez em quando está buscando. Mas aquele pastor também, ele chega lá no altar, ele não ora muito, ele anda mais, ele sorri mais, aleluia. A igreja que eu estou aí está meio dispersa, está meio gelada. Gelada está tu que não está orando, não está buscando, aleluia, e está se conformando com tudo isso e não está orando. Bem-aventurado é ser feliz e não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação? É de estar lendo a palavra e dizer assim: ei Deus, eu não me conformo que aquele pastor se posicione, que ele se posicione, que ele vá para a oração, aleluia, que aquela irmã que tinha uma vida íntima, aleluia, de oração, que ela volte a orar, Senhor. Eu não aceito isso, eu não aceito aquela irmã que outra hora, aquele irmão que outra hora estava na igreja, estava na tua presença, hoje está lá no boteco bebendo, ou depois vai para o bailão. Eu não aceito, Senhor. Vai lá, Espírito Santo, que convence, é o Senhor convence, chega lá, prata no coração, usa um servo, usa uma serva, que eles possam voltar para a tua casa, para te louvar, te adorar. Aleluia! Glória a Deus! É isso que nós temos que fazer, não se conformar. Está escrito. Não se conformamos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Satanás ele não estava ainda satisfeito, porque o nosso Jesus, ele tudo foi tentado e nada ele pecou nessas duas tentações, aleluia. Ele mesmo com fome, aleluia, ele sabia que não só de pão viveria o homem, aleluia. Ele foi tentado ali na alma, no espírito, aleluia. Deus levou ele no lugar, aleluia. Satanás levou ele no lugar alto, aleluia. Ali pediu para ele se lançar, ele falou: não, eu não vou tentar meu pai, aleluia. Satanás não estava satisfeito, aleluia. Pegou Jesus, aleluia, e levou no monte bem alto. A palavra diz assim, ó: novamente o diabo levou no monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Vocês já notaram que nós estamos, irmãos, por qualquer coisinha de crente se desviando, se afastando? Como a minha falecida também falava, por qualquer rabo de saia, tu perde a cabeça. Ela falava isso para mim. Mas pela glória de Deus, irmãos, nós temos que estar cheios de Deus, que não é por qualquer brilho, falso brilho, aleluia, que nós vamos, aleluia, se corromper, porque tudo passa, mas a palavra de Deus fala, aleluia, Lucas 21, 33, passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar, a eternidade. Nós não estamos brincando, isso aqui, ó,
seca, vem o sol, aleluia, e seca, aleluia, a flor, aleluia, a nossa vida passa tão rápido aqui. Por que nós vamos se corromper? Porque falta união na igreja, irmãos. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Se quando nós morrermos, alguém não resolver, aleluia, de bom coração nos enterrar, aleluia, nós vamos ser jogados numa vale de gente. Não viemos e não, nós vamos voltar, se botar um terninho, botar um vestidinho, mas não precisa de mais disso, nada disso. A nossa vida, aleluia, na eternidade depende da gente mesmo. A vitória não é daquele que chega primeiro, mas é daquele que permanece e fica. A palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas é só nele. Não é com a força do nosso braço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você pegar na mão, irmão, para fazer da obra de Deus, faça como se fosse Jesus fazendo. Pergunto para Jesus, como é que tu quer que eu faça? Será que nós como igreja vamos se conformar, aleluia, vendo tanta gente ali morrendo sem salvação? E nós ali com a palavra de Deus, tem lugares que a palavra de Deus ainda não chegou, não foi ainda traduzida para alguns dialetos, algumas etnias, e nós, o que nós podemos fazer? Orar, pedir para Deus, levantar pessoas que vão lá, aleluia, e comece, aleluia, a traduzir para que essas pessoas recebam a palavra. Tem pessoas, irmãos, que lê só um pedacinho e se converte de um jeito que não quer saber de mais nada do mundo, e nós temos tudo a nosso alcance, aleluia, e muitas vezes andamos entristecidos, andamos cheios de nós mesmos, andamos doentes, somos corrompidos facilmente. Mas é fácil falar do Lula, é fácil falar do Careca. Olha para o espelho e começa a falar de ti mesmo, para ver se é bom ficar falando de alguém. Que não haja a palavra torpe entre vós, que os irmãos fiquem salmodiando. Palavra de Deus, falando a palavra, aleluia, comentando da palavra entre si. Sabe como é que antigamente a palavra era passada? Como é que as pessoas sabiam? Os pais, na hora do almoço, na hora da janta, da comunhão, eles falavam a palavra de Deus. Hoje em dia é difícil a família se juntar até mesmo para almoçar ou para jantar. Um pega um prato, vai para o quarto, outro, mas quem é sacerdote tem que lembrar que a família tem que estar unida. Satanás, aleluia, devagarinho, aleluia, ele vai ludibriando, ele vai lançando as suas flechinhas, e a família, e o povo, e as pessoas, e os cristãos vão caindo nas armadilhas de Satanás. Quando nós pensarmos, aleluia, irmãos, quando nós pensarmos e abrir a boca, faça isso para você ver. Quando você pensar em abrir a boca para falar alguma coisa mal de alguém, lembra que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas. Coloca lá Provérbios 15:3. Aleluia. Para não ficar na minha palavra, para achar que eu estou inventando, tá? Aleluia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando. Contempla quem? Ele contempla todo mundo. Ei! Não existe fofoca escondida, não existe pecado oculto, não existe, aleluia, boa ação que Deus não veja. Por isso que ele fala assim, ó,
quando tu for orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que tu em secreto, o Pai te vê. Aleluia. Deus está te contemplando. E outra, Ele sabe o que tu estás pensando agora. Ai, ai, ai. Aquele negão está na frente falando. O que ele está falando? Eu estou falando para ti que Jesus te ama. Glória Jesus, a Deus, Ele tem um aleluia. grande banquete para ti. Ele vai te servir. Aleluia. Ele vai te servir. Ele tem uma nova Jerusalém preparada. Aleluia. Para ti, para mim, para tua família. Aleluia. E nada pode separar nós do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou assim para ele assim, ó, está escrito. Quando ele falou assim, ó, eu te dou tudo isso aqui, ó, te dou tudo isso aqui. Tudo, todas essas coisas do mundo aqui, porque a palavra diz que aqui jaz o maligno, o príncipe desse mundo é Satanás. Aleluia. Eu te dou tudo isso aqui. Se tu, prostrado, me adorares. Sabia quando tu começa a colocar algo na frente de Jesus, tu estás adorando algo que não é Jesus? Se tu tens um programa preferido que tu não perdes no dia do culto, numa quarta-feira, ou no dia que tem uma oração, tu não perde, tu estás adorando algo que não é Jesus? Sabia que se tu colocar teu filho, tu amar teu filho mais do que Jesus, estás adorando algo que não é Jesus? E a palavra continua dizendo assim, ó. Jesus falou para ele assim, ó. Vai de Satanás, porque está escrito. Já notasse, irmãos? Assim, ó, vou te ensinar algo. Ah, mas eu vivo com a minha mente numa luta, é muitos pensamentos. Irmão, a palavra ali em 1 Pedro 5:8, o 9 diz assim, ó. O 8 fala assim, ó, sede só vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que há irmãos que vivem as mesmas aflições, provações no mundo. Ninguém é diferente do que ninguém. Nós temos que, irmão, bota a mão na minha cabeça, eu expulso os capetinhos, eu expulso tudo que tem, irmão. Eu oro por mim, eu tenho que orar. Se tu não aprendeu a orar por ti, irmãos, porque nós andamos no mundo aí. É orar, Senhor. Me converte, Senhor. Toca na minha boca, toca nos meus olhos. Olhei para onde eu não devia, falei o que não falava, o que não era para me falar. Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorará somente a Deus. Aleluia. E só a Ele nós vamos servir. E quando ele foi, Tiago 12 diz assim, ó, bem-aventurado é o varão que sofre tentação, porque quando provado, receberá a coroa da justiça, ao qual Deus tem prometido aos que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Vencedores, mais que vencedores. Aqui no mundo tu pode ser vencedor, mas em Cristo tu é mais que vencedores. E tem uma diferença muito grande, muito grande. Vencedores aqui na terra, tu é reconhecido aqui na terra, tu passa no jornal, tu tem a notícia, fotinho lá, mais que vencedores em Cristo, tu é reconhecido no céu. Vencedores aqui na terra, tu ganha até uma medalha, um troféu. Mais que vencedores em Cristo, tu ganha uma coroa da justiça. Vencedores aqui na terra, aleluia. Glória Tu és somente vencedor, reconhecido pelos homens, aleluia. Cruza uma linha de chegada. Mais que vencedores em Cristo, tu cruza os céus. E a palavra diz que depois de ser tentado os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele não tem um pequeno banquete, Ele tem um grande banquete. Aleluia. Ele não tem, aleluia,
primeiro Adão, ele foi tentado e pecou. O segundo Adão, ele foi em todas as coisas, ele foi tentado e não pecou. João falou em João 1:29, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A vida e a morte está na nossa frente. Nós podemos escolher ser vivos, mortos espirituais, os vivos e vivos, acesos, aleluia, ter a chama do Espírito Santo, carregarmos a presença do Todo-Poderoso, aleluia, sermos ousados como ferramentas, aleluia, na mão do Senhor, aleluia, ou sermos, aleluia, cavalo de Satanás. É a escolha. Essa é a escolha. Se não fosses convencido, peça para que o Espírito Santo te convença da justiça, do pecado e do juízo, para que todo mundo entre lá no céu. Amém? Amém. Se levante glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez não foi a mensagem que tu queria ouvir no final de semana, mas a mensagem a qual Deus me deu já faz uma semana. Confesso que eu não queria pregar ela, tinha outra palavra, mas Deus quis. Eu tenho certeza que muitos daqui vão se arrepender, como eu estou arrependido, que eu preciso mais, que em Cristo Jesus nós conseguimos mais, nós podemos mais. Se alguém está fraco aqui, a palavra diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem armaduras novas para quem hoje diz assim: ei Deus, eu me arrependo da vida que estava levando, eu quero me alistar, eu quero me reconciliar contigo. Ele tem capacete novo, ele tem coraça nova, ele tem escudo novo, ele tem sapato da preparação do evangelho novo, ele tem espada do Espírito, ele tem tudo novo. Mas nós temos que ser corajosos e dizer assim: eu preciso, eis-me aqui. Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero orar por pessoas corajosas. Eu também vou precisar de oração. Que queiram essas armaduras novas. Que queiram hoje se realistar nesse exército de Cristo. Porque a seara continua grande. Precisa de ceifeiros. Aleluia. Aquele que talvez no caminho se perdeu, no caminho, ou está fraco, andando fraco. Nós aqui queremos orar, aleluia, por você, igreja, para que Deus te dê direção, aleluia, qual é o lugar no corpo de Cristo. Venha para frente que nós vamos orar, mas não venha com medo, porque Deus hoje vai tocar diferente na tua vida. Amém? Aleluia.